O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos continuar ainda todos de pé para fazermos o anúncio da Páscoa e das festas móveis de 2025. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 5 de março, iniciarei o jejum da Sacratíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 20 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 1º de junho, ocorrerá a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 8 de junho, a festa de Pentecostes. No dia 19 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 30 de novembro, será o primeiro domingo do Advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos celebrando hoje a Epifania do Senhor, isto é, a manifestação do Senhor entre nós. Essa festa ocorre ainda no tempo do Natal e por isso recordamos que o Senhor se manifestou entre nós. Como? No nascimento, nascendo o menino Jesus, aquele que por obra do Espírito Santo foi concebido no seio da Virgem Maria. O verdadeiro Deus que veio ao nosso encontro para nos resgatar, o verdadeiro Deus que veio ao nosso encontro para nos salvar, para remir os nossos pecados. E já na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, nós vemos já essa profecia.
aonde o mundo envolto em trevas, onde as nuvens escuras cobriam os povos, mas iria aparecer o Senhor, e sua glória seria manifesta sobre todo o mundo. E o Salmo responsorial completa isso dizendo: as nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. E nós vemos isso justamente no Evangelho, aonde os 3 reis magos vai ao encontro do menino Jesus para adorá-lo, justamente dando um verdadeiro significado e cumprimento a essa profecia do profeta Isaías, onde a luz brilharia no mundo, e brilhou no Natal, onde todas as nações voltaria o seu coração a Deus, e esses 3 reis magos, como reis, representa justamente isso, as nações que se voltam ao Senhor. Mas nós sabemos que o nascimento do menino Jesus, a manifestação do Senhor entre nós, não agradou a todos, principalmente o rei Herodes. Quando ele recebe a visita dos reis que estão à procura do verdadeiro rei, isto é, do Messias, Jesus Cristo, ele fica perturbado. A notícia de que nasceu um rei e que não nasceu no seu palácio e que não pertence ali à sua linhagem e que não faz parte da sua família, perturba o seu coração, porque Herodes era rei, e como poderia nascer outro rei? Então isso é uma grande ameaça a Herodes. Tanto é que Herodes, depois de saber disso, o que ele vai mandar fazer? Manda matar todas as crianças. E aí nós temos recentemente celebrado a festa dos santos inocentes, que foram aquelas crianças que morreram em nome de Cristo, inocentemente, derramaram o seu sangue por causa da dureza do coração do rei Herodes, que se viu ameaçado. E interessante que quando Herodes fica sabendo disso, ele reúne os sumos sacerdotes e pergunta, onde nasceu esse rei, já que não está aqui no nosso meio? E os sumos sacerdotes, conhecedores da Escritura, conhecedores da profecia, eles recordam e diz: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Não só pastor de Israel, como a profecia dizia, mas pastor de todo o mundo, pastor do mundo inteiro, porque ele veio para todos. Assim como está escrito na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo, aonde diz que os pagãos são herdeiros das coisas divinas por conta do Evangelho. Ou seja, Cristo veio ao encontro do homem, o Cristo se manifestou entre nós, não só para um grupo, não só para nós que estamos aqui hoje nessa Santa Missa, não só para o povo de Israel, mas para todos os povos. Se nós recordarmos aquela imagem muito viva na nossa mente, lá no Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, onde Ele está de braços abertos, Ele está literalmente assim, a fim de acolher todos os homens que se deixam atrair por Ele, que se deixam levar o seu coração por Ele, porque Ele veio para salvar a todos. Então, depois disso, os 3 reis magos vai ao encontro de Cristo, se deixando guiar pela estrela, uma estrela brilhante. Essa estrela exatamente é um fenômeno sobrenatural, porque quem se deixa guiar por uma estrela vai chegar a algum lugar? Dificilmente, mas essa estrela é capaz de guiar esses 3 reis magos. Alguns estudiosos afirmam que essa estrela seria justamente a presença de um anjo que guiava esses 3 homens, esses 3 sábios homens, rumo a Jesus Cristo. E quando eles encontram a Cristo, eles têm uma postura aqui fenomenal. Eles se colocam numa postura de adoração,
diferente do rei Herodes, que tem um coração endurecido. Esses 3 reis magos, com a sua generosidade, abre o coração para a graça de Deus, e por isso se prostra diante do verdadeiro rei, se prostra diante do verdadeiro Messias, aquele que veio nos salvar. E eles oferecem presentes a esse rei: ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza, irmãos, justamente a realeza de Cristo. Eles reconhecem de fato que Cristo é rei, que Cristo é o verdadeiro Deus. E depois oferece incenso. Incenso nós também oferecemos a Deus. Até hoje, nas nossas liturgias, nas missas solenes, nós ofertamos o incenso. Aqui como hoje, né? Incensamos o altar, as imagens, porque nós reconhecemos a divindade de Deus e por isso ofertamos o nosso incenso. O incenso tem um bonito significado. A fumaça que sobe significa justamente as nossas orações que sobem ao céu e chegam até Deus. E por último, eles ofertam a mirra. A mirra seria um óleo perfumado que é colocado sobre as feridas, que também é colocado sobre aqueles que morriam, e para que o corpo não fedesse, era ali perfumado com a mirra. E Cristo será esse que vai morrer. E aqui nós já vemos então uma prefiguração da morte de Cristo. Porque Cristo veio ao mundo para quê? Para sofrer e morrer por conta dos nossos pecados, para abrir para nós novamente a porta do céu. Então, quando eles ofertam a mirra aqui, já é uma prefiguração daquilo que vai acontecer com aquele menino que acabara de nascer. E se nós olharmos aqui esse evangelho em um olhar simbólico, nós vamos perceber que, assim como na época de Jesus tinha o rei Herodes com o coração endurecido, no nosso mundo atual existem muitos outros rei Herodes que possuem um coração duro, que possuem um coração fechado à graça do Senhor, que são capazes de promover no mundo atual um grande relativismo, até o relativismo da vida, promovendo uma cultura de morte, promovendo a cultura do aborto, não permitindo que aquelas crianças que se encontram no ventre materno de suas mães possa vir a este mundo, possa ter a oportunidade também de contemplar a face de Deus no hoje, no agora. E por isso vão promovendo cada dia mais a cultura do aborto, vão promovendo cada dia mais a cultura de morte, justamente tendo dentro de si o coração de Herodes. Se nós olharmos aonde Cristo nasceu, foi em Belém, na Judéia. Belém não era uma cidade tão valorizada assim. A cidade mais valorizada era Jerusalém. Por isso que quando os 3 reis magos vê essa luz, vê a estrela brilhante, eles se dirigem primeiramente a Jerusalém. Em Jerusalém tem lá o templo onde os judeus prestavam culto a Deus. Em Jerusalém é uma cidade de muito comércio, em tempo de festa. Então é uma cidade importante. Por isso que eles vão a Jerusalém. Não vão diretamente a Belém. E por quê? Porque Belém seria ali uma cidade mais desprezada, uma cidade mais esquecida. Mas como diz a profecia: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Assim, em Belém, acaba se nascendo a verdadeira riqueza do mundo. Acaba ali vindo o próprio Deus, o Messias, o Filho da Virgem Maria. Se nós olharmos também, hoje, quem possui a maior riqueza do mundo é a igreja. Não riqueza financeira, mas a riqueza
sobrenatural. É a igreja de Cristo, a igreja que Ele fundou, aonde se tem os sacramentos, aonde se é capaz de alcançar a vida da graça, aonde através do ensinamento da igreja, obedecendo os mandamentos, nós somos capazes de se colocar no caminho do Senhor, se colocar no caminho de santidade, se colocar no caminho do céu. Mas assim como Belém era desprezada, muitos hoje também desprezam a igreja, perseguem cristãos, persegue a igreja e coloca em grande relativismo os sacramentos. Para muitas pessoas, os sacramentos não têm mais a devida importância. A Eucaristia não é mais importante, o batismo não é mais importante e acaba desprezando as verdadeiras riquezas que Deus deixou no mundo, os sacramentos e a sua verdadeira igreja. Se nós olharmos esses 3 reis magos, eles se colocam à disposição a Deus. Quando e contra a Deus, se colocam numa postura de adoração. Meus irmãos, ao olharmos esses 3 reis, nós devemos também nos sentir impulsionados a também adorarmos o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós que reconhecemos o verdadeiro Messias, nós que reconhecemos o menino Jesus que veio ao nosso encontro, nós deveríamos adorá-lo verdadeiramente, deveríamos gastar o nosso tempo na presença de Jesus Eucarístico. E aqui vale um exame de consciência, né? Quanto tempo eu gasto na semana para visitar o Santíssimo? Quando eu chego à igreja, qual é a minha primeira atitude? Será que é visitar Jesus Eucarístico na capela? Será que é visitar o verdadeiro dono da casa, que é o próprio Deus? Será que eu tenho essa capacidade, essa postura dos 3 reis magos de me colocar em adoração e me prostrar diante da verdadeira divindade, que é Jesus, que está presente na Eucaristia? E quando nós falamos de adoração, a adoração não deve ser somente um gesto externo, porque quem se coloca diante de Deus, quem coloca o seu coração em Deus, tem o seu coração convertido, tem o seu coração mudado, transformado por sua graça. Assim, quem adora a Deus busca todos os dias da sua vida uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de atitude, aonde os gestos, as palavras, aonde a sua presença fala de Deus no seio da sua família, fala de Deus no seu trabalho, fala de Deus aonde quer que você esteja, a sua simples presença, porque de fato se colocou antes em uma postura de adoração a Deus, porque de fato se deixou transformar por Deus interiormente, porque de fato busca uma conversão todos os dias. Os 3 reis magos ofereceram os melhores presentes que tinham, em reconhecimento à divindade, em reconhecimento a Jesus Cristo. Ouro, incenso e mirra. E nós, o que nós ofertamos a Deus diariamente? Será que a minha vida é uma vida doada a Deus? Será que a minha vida eu desgasto com Jesus Cristo? Será que eu dou o melhor de mim para Deus? Deus não precisa dos nossos restos, não precisa. Deus nem precisa de nós, mas Ele se abre a nós, Ele se abre uma relação a nós. E será que nós correspondemos a esse amor, a esse tão grande mistério que Ele realiza na nossa vida, que Ele realiza na nossa história, devolvendo a Ele o melhor de nós, devolvendo a Ele o que nós possuímos de melhor? Isso vale um exame de consciência. Essa postura dos 3 reis magos deve nos inspirar a sermos cada dia mais servidores do Senhor, reconhecendo a sua graça, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo a sua misericórdia, reconhecendo acima de tudo o seu amor
por nós. Amém.